Oi, gente, bora para a nossa quarta e última aula de conjuntos. Primeiramente, nessa aula, vamos falar sobre diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, gente, eu quero todos os valores que estão em A, mas não estão em B. Então, A menos B vai ser igual aos valores de x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Por exemplo, o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Então, gente, se eu quiser fazer A menos B, eu vou pegar todos os valores que estão em A, mas não estão em B. Reparem que o 1 e o 3, eles estão nos dois. Então, o 1 e o 3, eles não vão entrar aí na minha resposta. Apenas o 2 e o 4, que pertencem somente ao A. Mas e se eu quiser fazer B menos A? Bom, o 1 e o 3, a gente já viu que estão nos dois, então eles também não poderão entrar. Então, apenas o 5 e o 7 farão parte desse conjunto. Então, a gente tem que ter atenção aí que o A menos B é diferente do B menos A. Não vale aquela propriedade comutativa, né? É diferente isso. E como que ficaria a representação desses conjuntos em forma de diagrama? Bom, a gente sabe que eles têm interseção, né? Porque existem valores que pertencem aos dois, no caso, o 1 e o 3. Então, eu preciso desenhar o diagrama existindo interseção. E na interseção, eu vou ter o 1 e o 3, que são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Quem pertence apenas ao A, o 2 e o 4. E o 5 e o 7 pertencem apenas ao B. Outro exemplo, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado pelos elementos 5 e 7. Reparem, gente, que esses dois conjuntos, eles são disjuntos, né? Eles não possuem nenhum elemento em comum. Então, se eu quiser fazer A menos B, eu vou pegar todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Todos os elementos de A não pertencem a B, porque eles são disjuntos. Então, A menos B vai ser o próprio A. E se eu quiser fazer B menos A, vai dar no mesmo, né? Todos os elementos de B não pertencem a A. Então, B menos A vai ser o próprio B, pois A e B são disjuntos. E como que eu faço para representar dois conjuntos que estão disjuntos em forma de diagrama? Eu coloco os dois separados, né? Eu vou colocar dentro do A os elementos que pertencem a A e dentro do B os elementos que pertencem ao B. Mais um exemplo, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Reparem agora, gente, que o A ele tem os elementos 1, 2 e 3, e que esses elementos eles estão em B. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso A está contido em B, que o nosso A ele é subconjunto de B. Então, quando eu for fazer A menos B, não existe nenhum valor que está em A e não está em B, porque o A está contido em B. Então, o A menos B vai ser o conjunto vazio, vai ser o conjunto que não possui elementos. Mas e se eu quiser fazer B menos A? Quais são os valores que estão em B, mas não estão em A? Apenas o 4, porque o 1, o 2 e o 3 estão nos dois. Então, B menos A é o conjunto com o elemento 4. Vamos falar agora sobre o que significa complementar de B em A. Dados dois conjuntos A e B, tal que B está contido em A, então essa é a primeira
Observação: B está contido em A. Chama-se complementar de B em relação a A o conjunto A menos B. Vamos ver como que fica a representação disso. Se eu quiser fazer o complementar de B em relação ao A, eu represento assim, eu coloco um C maiúsculo, coloco o B em cima, porque eu quero fazer o complementar de B, e coloco o A embaixo, porque eu quero fazer de B em relação a A. E aí, isso vai ser A menos B. Para vocês gravarem, lembrem que a letra que está embaixo vem primeiro e a letra que está em cima vem em segundo. E para que isso aconteça, o B tem que estar contido em A. Ah, mas e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser fazer o complementar de A em relação a B? Então, eu troco tudo. Eu coloco o A em cima e o B embaixo. Então, complementar de A em relação a B. A letra que está embaixo vem primeiro e a letra que está em cima vem segundo. Então, B menos A. E para que isso aconteça, o A tem que estar contido em B. Por exemplo, o conjunto A, que é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8, e o conjunto B, formado pelos elementos 0, 4 e 8. A primeira coisa que a gente tem que conferir, gente, é se o B está contido em A, né? Eu quero fazer o complementar de B em relação a A. Então, eu tenho que saber se o B está contido em A. E ele realmente está, porque os elementos 0, 4 e 8 também estão no A aqui, ó. Então, o B está contido em A. Já obedeci a primeira regra. E agora, para eu fazer o complementar de B em relação a A, eu faço A menos B. Então, quem são os valores que estão em A, mas que não estão em B? Bom, o 0, o 4 e o 8, a gente já sabe que estão em B. Então, só sobrou o 2 e o 6. Em forma de diagrama, o complementar de B em relação ao A, ele fica assim. Ó, o B está contido em A, então eu desenho o B dentro do A. Substituo os valores, né, do B e os valores que estão aqui apenas em A. E, gente, o complementar de B em relação ao A sempre vai ser essa área colorida em laranja. São os elementos que pertencem apenas ao A.